Já parou para pensar que hoje nós vivemos de pessoas que tomam partidos de um lado e de outro? E neste momento eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: em qual lado da interpretação bíblica você se encontra? Eu sou o pastor Wellington de Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Faça sua inscrição no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu comentário e acione o sininho para que você possa ter aí, sempre estar sendo notificado dos novos vídeos que temos colocados aqui para vocês. Quando nós vamos fazer uma análise textual da palavra de Deus, e Paulo escrevendo aos Coríntios, ali no capítulo de número 3, os versos de número 2 a 6, a gente vai observar a seguinte questão. Paulo chega para um grupo de pessoas e fala assim, eu gostaria muito de conversar com vocês como se vocês fossem homens maduros, homens espirituais, mas neste momento eu preciso tratar vocês com leite. Vivemos dentro de um momento em que muitas pessoas, no cristianismo, elas não suportam um alimento sólido. Elas não suportam realmente uma base sólida e um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. E aí nós vivemos do que nós chamamos de constantes reinícios. A gente inicia, a pessoa cresce um pouquinho, depois ela regride, depois inicia, cresce um pouquinho, regride e continuamos em constantes reinícios. Ela nunca chega a uma maturidade espiritual ao ponto de poder ser alimentada com um alimento sólido. Quando Paulo escreve isso, e ele está conversando com o grupo de pessoas ali, e ele fala assim, vocês não estão preparados para um alimento sólido. Então, ele vai dizer o quê? Eu tenho que tratar vocês ainda com leite. Mas por qual motivo Paulo fala isso? E aí é onde você está e em qual lado da interpretação bíblica, eu gostaria de falar coisa assim, você está neste momento. E aí ele vai falar o seguinte, nesse momento eu observo que entre vocês existe muita discussão, entre vocês existe muita inveja, entre vocês existe o partidarismo. Isso já era algo real no momento de Paulo e na sua época, e ainda mais nos nossos dias atuais. Por quê? Porque nós vivemos de partidarismos, onde eu sou de A, você é de B, você é de C, e não abrimos mão disso. E aí Paulo vai dizer o seguinte, o texto ele vai dizer assim, eu tenho observado que entre vocês, alguns falam assim, eu sou de Paulo, por exemplo, na realidade eu não sou de Paulo, mas eu sou de Apolo. Diferente de vocês dois, eu nem sou de Paulo, nem sou de Apolo, eu sou de Cefas. E ainda havia um grupo totalmente diferente dizendo assim, não, eu não sou de nenhum de vocês, eu sou de Cristo. Então cria-se um partidarismo. E aí a pergunta que eu faço é, como era a visão interpretativa de cada um deles naquela geração para acreditarem que, se posicionando desta forma, de uma forma parcial, dentro da parcialidade, se posicionando dessa forma, como é que era a sua visão? Qual era a base bíblica que eles deveriam ter para isso? E aí a pergunta que é feita é, Cristo está dividido? Essa pergunta, ela tem que nos intrigar um pouco. Essa pergunta, ela tem que mexer conosco de uma certa forma. Cristo, ele está dividido? Será que eu e você, neste momento, estamos aqui, diante desse mesmo momento que você está vivendo comigo? E aí você pensa assim, será que é correto eu ter uma visão bíblica diferente da sua visão bíblica, diferente da visão bíblica do outro que está ao meu lado, e cada um ter uma visão e uma interpretação diferente para o mesmo texto? E aí, nesse momento, eu digo assim, eu sou de Paulo, porque Paulo é que domina a informação. Não, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Pedro, ele é diferenciado, já está muito mais tempo aí na caminhada, eu vou para o lado de Pedro. A Bíblia, ela nunca nos orientou a vivermos de uma forma partidária. Claro que você, nesse momento, não tem nenhum mal em você admirar uma pessoa em que ela realmente tenha o conhecimento da palavra e ela vai edificar a sua vida. Não tem nenhum problema quanto a isso.
Não é errado você ter os seus seguidores ou estar seguindo alguém dentro das suas redes sociais, aquela pessoa que guia a sua vida. O problema não está em simplesmente você direcionar a sua admiração para alguém. O problema está em quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança nesse alguém. E aí aquilo que era aquilo que deveria ser cristocêntrico passa a ser antropocêntrico, aonde o homem passa a estar em evidência. Quando aquele grupo estava lá que Paulo disse, eu não tenho como conversar com vocês como homens maduros, vocês não têm capacidade para base sólida, e em outros textos, Paulo sempre vai tratar dessa temática, dizendo a respeito de que deveriam ser homens, mas agora são meninos, deveriam ser, Hebreus vai falar sobre isso, deveriam ser mestres pelo tempo que se tinha. Então, quando a gente observa o contexto cristão, há uma necessidade muito grande de uma evolução dentro da questão cristã interpretativa. E nós temos que amadurecer espiritualmente. De qual lado da interpretação você está? Será que você é aquela pessoa que segue cegamente alguém ao ponto de simplesmente tudo que se é colocado dentro de um mercado, você acredita de forma cega e aí você não vive mais de forma ativa e simplesmente de forma passiva, apenas recebendo e tudo que empurram na sua vida, para você aquilo é uma verdade? Ou será que você é aquela pessoa que vai fazer a diferença e meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Paulo tem o seu valor. Pedro tem o seu valor. Apolo tem o seu valor. Cada um desses grandes homens tem o seu valor, mas nenhum deles excede o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é única. A palavra de Deus ela não tem divergência. A palavra de Deus ela não tem contradição. E nós precisamos entender isso. Então, quando se falar de posicionamento interpretativo bíblico, de qual lado você vai estar? Esteja ao lado do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que te capacita, é ele que te orienta. E é ele que, quando nós estamos indo para um caminho que nós não deveríamos ir, ele nos alerta. É ele que, quando nós estamos indo para uma interpretação que não deveríamos ir, é ele que nos alerta. Porque a interpretação, ela não é voltada para o homem em si. Nós não estamos falando de uma interpretação de um texto de um concurso, nós estamos falando de interpretar a Bíblia. E nem um homem na face da terra pode substituir a ação do Espírito Santo de Deus. Nenhum homem. Por mais que possa ser inteligente, por mais que possa possuir grande conhecimento, nenhum homem pode substituir o Espírito Santo. E Jesus disse que quem nos ensinaria e quem nos faria lembrar seria o Espírito Santo. Grandes homens de Deus já passaram por essa terra, deixaram marcas indeléveis, deixaram realmente escritos maravilhosos e tudo à nossa disposição. Mas sempre que você for fazer a sua interpretação bíblica, você tem que estar do lado do Espírito Santo. Mesmo que eu possa fazer a apologia de uma determinada bibliografia, eu só vou fazer aquela apologia porque aquela bibliografia ela estava ao lado do Espírito Santo. O primeiro lado que você tem que estar é do Espírito. Muito cuidado com a sua vida. Cuidado com interpretações pré-formuladas, onde você simplesmente pega e está aqui pronta. Isso pode corromper a tua vida, pode te direcionar para o caminho errado e fazer com que você se perca em meio a tantas informações. Se você deseja dominar as técnicas de interpretação, se você deseja realmente ser a pessoa em que você tem autonomia para entender uma interpretação bíblica, então acesse a descrição do nosso vídeo. Tem um e-book que foi preparado justamente para atender a sua necessidade. Que Deus abençoe a todos.